Olá, olá, tá começando mais um episódio de Médico para Paciente. Eu tô aqui com meu amigo Luiz. Fala. E hoje a gente vai conversar bastante com duas jornalistas pra gente vai tirar dúvidas, como é que é a profissão, quais são os assuntos mais interessantes e a gente tem uma temática bem interessante. Fala, Luiz, o que a gente vai abordar hoje? Hoje, a temática está totalmente vinculada ao nosso propósito do podcast, né? O podcast de Médico para Paciente, ele reforça ser um veículo de transformação na vida das pessoas quando a gente entrega informação de qualidade. E quando a gente sabe que essa informação, ela salva. Quando a gente entrega conteúdo, não é para nada mais do que informar o nosso paciente, os familiares. E quando a gente fala em informação, a gente passou pelo período da pandemia e a palavra fake news nunca foi tão utilizada. Para além da política, que a gente nem vai tocar aqui, a política, a fake news também está presente na área da saúde, influenciando em todas as áreas. A gente vai trazer aqui algumas temáticas voltadas para isso. E, claro, para a gente falar de informação, falar sobre entrega de informação, a gente aprender que nós, médicos, podemos ser também influenciadores e responsáveis por entregar a informação, mas existe uma profissão em que eles são dedicados em, além de produzir o conteúdo e de entregar a informação, utilizando de diversas ferramentas da comunicação, eles são responsáveis até por ajudar a filtrar o que realmente é verdadeiro, porque dentro da profissão de jornalismo existem os checks para verificação e tudo. Então a gente convidou aqui para participar conosco duas jornalistas que elas já são bem conhecidas aqui na nossa área, na Paraíba, aqui em Campina Grande. A primeira é a Milena Souza, que eu já tenho o prazer de, já em outros momentos, já de várias, umas 4, 5 vezes, de já ter conhecido ela aqui em outros momentos. Milena Souza, ela é jornalista e atua na parte de assessoria de comunicação institucional, apresentadora e produtora de rádio. Então, vocês que escutam aquela voz bem conhecida, é dela, gente. É ela, Milena Souza. E conosco também, Renata Fabrício, ela que é jornalista, já tem 10 anos de experiência, voltada principalmente para atuação dentro da TV e jornal impresso. Primeiramente, meninas, boa noite. E antes de tudo, a gente já começa com uma pergunta. Sim. Se a gente fala aqui de fake news, a pergunta é: como nós e os pacientes podem suspeitar de fake news? Milena, por favor. Muito boa noite. Eu já começo dizendo que fico muito feliz em ver uma iniciativa desse tamanho, porque é grande, viu? Vocês acham que um podcast é coisa pontual? É muito grande, porque eu tenho certeza que esse conteúdo de vocês atinge inúmeros lugares, inúmeras pessoas, e eu sou muito, mas muito suspeita para falar, porque sou uma apaixonada não só pelo jornalismo, claro, mas principalmente pela área da saúde, né? Muito me encanta. E quando eu vejo médicos que se preocupam com aquilo que estão oferecendo, não só nos cuidados, nas técnicas, mas principalmente na mensagem, na informação, nossa, isso para mim é motivo de orgulho mesmo. Parabenizo vocês antes de qualquer coisa. Eu vou até responder aqui, passar a bola daqui a pouco para a Renata, porque eu acho que a gente se complementa muito no pensamento sobre isso. E quando você pergunta como as pessoas podem ter um critério sobre a informação verdadeira, é a base do nosso trabalho, né? O jornalismo, ele lida diretamente com a informação crua, aquilo que é bruto, que chega para nós e que está, inclusive, carecendo ali de ser lapidado. A informação em si, ela é potencializada quando, por exemplo, a gente tem aí um advento das mídias digitais, as redes sociais, a internet, tudo isso potencializa. Vocês são prova disso, né? O podcast é uma prova disso. E quando você tem a informação em larga escala, que chega para as pessoas de forma, enfim, sem muito critério, sem muito controle, isso, infelizmente, dificulta até o trabalho do jornalista, né? Então, é um conselho que eu sempre dou para as pessoas que me escutam no rádio, que consomem meu conteúdo, para que essas pessoas tenham um certo cuidado mesmo naquilo que recebem de informação. Eu acho que a principal dica, e antes de mais nada, é que as pessoas, elas confiram aquilo que recebem, elas rebatam aquilo para jornalistas sérios, para veículos de comunicação, para sites institucionais. Eu confio muito nessas fontes de informação e que servem para dar um norte também. A gente teve um período muito difícil, que foi o período de crise pandêmica, né? Vocês mais que ninguém também vivenciaram isso. E foi uma prova do quanto a informação sem cuidado, sem crivo, sem critério, infelizmente, literalmente ceifa vidas, né? A gente teve uma prova disso. Eu vou até também deixar essa parte para a Renata, porque eu acho que a gente tem um pensamento muito parecido nesse sentido também. Renata, é contigo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todo mundo que está acompanhando a gente, né? Parabenizar vocês por mais de um ano, né? Desse conteúdo, dessa iniciativa, que eu acho que democratiza demais a informação, traz um certo cuidado, né? Assim, um carinho, né? Em traduzir esse
mediquez para as pessoas, é justamente isso, tornar essa linguagem mais acessível, né? Falar o idioma do paciente. Eu acho que isso é muito importante. Uma coisa muito importante assim, no jornalismo, para a gente que lida com tantas informações diariamente, checagem de notícias, né? Como vocês bem citaram. Pegar essa informação, dar uma filtrada. Eu gosto muito de ir em busca do que as sociedades estão falando sobre esse assunto, qual o pensamento, né? O que é que a sociedade, o que é que as sociedades, né, as especialidades, elas estão concluindo sobre determinados assuntos. Porque aí, no caso da saúde, nos norteia, né? É uma visão. Então, assim, fontes oficiais nos ajudam a dar essa checada nessa informação, não confiar nessas manchetes mais sensacionalistas. Exato. Que também induz muito ao erro, né? Aquilo que tem esse caráter meio viral, faz todo mundo compartilhar. Então, fazer essa pergunta, por quê? De onde veio essa informação? É de quando? Porque a fake news, ela não é só uma informação mentirosa, né? A fake news é uma informação tirada do contexto, ela é uma informação antiga que foi jogada para o momento atual de uma forma desconexa. É uma informação que leva as pessoas ao erro. Então, eu acho que o nosso trabalho é justamente trazer as pessoas para perto da gente, para mais perto da verdade, né? Daquilo que se tem hoje como conclusão, como, enfim, pensamento, né? Conforme exatamente. de todos os especialistas. Exatamente. Começando um pouquinho sobre esses assuntos de fake news e assuntos que chamam bastante atenção, a gente teve recentemente um caso de saúde, né? De saúde pública, que foi o Faustão, que precisou fazer um transplante de coração. Perfeito. E muitas pessoas depois ficaram falando que ele furou a fila, sendo que o SUS é quem organiza essa fila, sabe? Então, a gente não consegue falar aqui que não existe trapaça, essas coisas, mas é muito bem organizado. Existe uma fila tem uma série de critérios, né? Então, o que a gente viu nesse momento aí de pessoas buscando cliques ou querendo chamar mais atenção era que ele tinha furado a fila, que não era justo e tudo. E depois, com o tempo, né? Depois que já os sensacionalistas conseguiram vários cliques, conseguiram a mídia deles logicamente que são sites que não são tão bem qualificados, mas foram muitas pessoas que caíram nisso e muita gente que não tem muito acesso direito na informação começou a acreditar nisso, né? Quando na verdade ele ficou numa fila, ele só passou na frente porque ele estava muito grave, ele ia morrer. Então ele ainda está recuperando, né? Então esse foi um caso que a gente viu agora recentemente. Na sua área, Luiz, o que acontece quando vem algum paciente com algumas informações erradas, assim, às vezes, o que você sente? Sim, quando a gente fala em doenças neurológicas, as manchetes sensacionalistas adoram. A cura do Parkinson. Apareceu mesmo, né? Eu Apareceu recebi essa informação. A gente sabe aqui como o Fantástico impacta na vida do brasileiro há anos. E o Fantástico, ele é conhecido como uma forma de você saber, poxa, se apareceu no Fantástico é que provavelmente é verdadeiro. E apareceu e eles, de maneira bem assertiva, questionaram tudo. Então, numa da reportagem, foi veiculado de que existiria uma forma de tratamento por temperatura. Altas temperaturas, a pessoa sendo colocada em câmaras. Essas câmaras, elas aumentavam a temperatura cerebral e desnaturavam proteínas, que seriam as proteínas malignas do Parkinson, do Alzheimer, o que não existe. E, claro, prontamente, os jornalistas foram recorrer a quem? A Sociedade Brasileira de Neurologia, em que a Associação Brasileira de Parkinson, em que eles reforçaram no dia seguinte, de que a nota oficial não há tratamento curativo para a doença de Parkinson, nem doença de Alzheimer, são doenças neurodegenerativas em que há progressão gradativa. Os tratamentos, eles diminuem a velocidade, eles melhoram os sintomas motores, mas não há tratamento curativo. Então, no momento que a gente tem essa coisa sensacionalista, cura do câncer, medicamento usado para a cura do câncer, você tem que, poxa, por que esse site do nada traz essa temática e você quer lá clicar? Porque, acho que vocês, jornalistas, podem até falar melhor, a gente sabe que a cada clique, você entra numa página e essa página ela é repleta de anúncios, links para outros cantos. Isso realmente é uma forma de, infelizmente, até mesmo antiética, desses sites minoritários que estão aí querendo os cliques e as mídias e, portanto, uma vez eles tendo a visibilidade, o pessoal vai querer pagar para estar naquele site. Vocês acham que realmente isso acontece? Não só acontece, como esse é um dos muitos fatores que
leva essas figuras mal intencionadas a agirem dessa forma. O fator financeiro é um dos principais, o fator político é outro também. Uma coisa está muito ligada à outra, né? O fator financeiro, que também envolve as questões políticas, a gente teve, e eu repito muitas vezes, porque me impactou muito enquanto profissional a questão do período da crise pandêmica. Eu não parei de trabalhar, acho que a Renata também passou por um período muito intenso de trabalho, nós não paramos, as redações não pararam. E assim como todo mundo, acho que acredita, assim como vocês também, profissionais de saúde, nunca vivenciaram algo desse tamanho. Então, foi uma enxurrada de informação ao mesmo tempo. O período em que, por exemplo, começaram a se disseminar as informações sobre vacina e que a gente tentava a todo custo sustentar a verdade das bases científicas e tudo ficou muito confuso. E como a gente viu as pessoas errando, né? Como a gente viu as questões políticas sendo levadas muito mais em consideração do que a própria realidade. A ciência perdeu espaço, eu nunca vi isso na minha vida. A ciência perdeu espaço para as discussões políticas, para interesses escusos, interesses financeiros, que infelizmente mataram a informação verdadeira e, por consequência, mataram pessoas, né? Eu me preocupo muito com isso. Quando eu falo em jornalismo em saúde, e quando a gente se propõe, por exemplo, a trabalhar com jornalismo em saúde, a entrevistar médicos, entrevistar profissionais da área, eu tenho uma grande preocupação em consultar fontes, por exemplo, até quando eu vou entrevistar mesmo, né? Eu não tenho muito domínio sobre o assunto, eu vou estudar antes. Eu vou entrevistar o Dr. Luiz Severo, a gente já conversou outras vezes, eu não vou simplesmente partir do zero, né? Eu vou estudar um pouco. Meu assunto com o Dr. Luiz é Alzheimer, eu vou estudar um pouco sobre Alzheimer, né? Eu acho que há toda uma responsabilidade colocada sobre o jornalista, eu sempre digo isso, acho que a Renata vai concordar. O jornalismo é a única profissão que a gente tem que saber um pouco de tudo. A gente é obrigado a saber um pouco de tudo. Nós não somos especialistas em um único assunto, a não ser que você se especialize, né? Por exemplo, eu gosto muito de jornalismo político, mas eu não consigo trabalhar só com jornalismo político. Quando eu entrevisto um médico, um fisioterapeuta, enfim, eu tenho que saber um pouco daquilo. E isso coloca muito nas nossas costas essa responsabilidade. E, inclusive, essa de lembrar as pessoas de que informação é coisa muito séria. É coisa muito séria. A forma como você recebe, como você repassa. Às vezes, também existe uma certa ilusão de que só o jornalista tem essa responsabilidade nas mãos. Mas a partir do momento que eu tenho uma rede social, que eu tenho um celular na minha mão, que eu tenho a capacidade de compartilhar um conteúdo, eu tenho total responsabilidade sobre ele, porque eu não sei como aquilo vai chegar para outra pessoa, né? E, como eu disse, são interesses diversos, interesse político, interesse financeiro e, como você disse, né, os cliques, eles vão muito além disso que a gente imagina. A gente nem imagina o que está por trás de uma informação que tem uma cara bonita às vezes, né? Tem uma cara muito convincente. Eu costumo dizer que o vilão, ele não tem uma cara má. Né? O vilão, muitas vezes, ele se apresenta da melhor forma, a linguagem mais bonita, a informação mais precisa. E, infelizmente, às vezes é o pior conteúdo que você pode repassar e receber também, né? Uhum. Eu acho, assim, que o período de pandemia foi um período muito específico, né? Então, todo mundo estava vivendo uma coisa nova, uma doença desconhecida, né? Verdade. Essa pandemia de Covid-19, lidando com esse desconhecido, essa corrida por essa vacina que nunca chegava. Então, todos os dias, todo mundo estava fazendo perguntas. E todo mundo queria respostas. E as pessoas querem resposta, né? Então, eu acho que muita gente perdeu muita gente, né? Milena, você perdeu pessoas. Todos nós perdemos pessoas. Da nossa família, do nosso trabalho, enfim. E essa busca maluca, né? E assim, é algo do ser humano, né? A gente quer se sentir respondido. Verdade. Né? Eu acho que cegou um pouco algumas pessoas para se cegarem também diante do conteúdo viral que estava ali se espalhando em WhatsApp, enfim, muita informação falsa. Acho que esse confronto de informações, isso que você falou, que não é só responsabilidade do jornalista. É verdade. Toda pessoa que tem um celular na mão, ela também tem uma arma, né? Porque tá aí disparando para todo mundo informação. E informação salva e também mata, né? Faz com que fake news, pessoas sejam transformadas em monstros que não são, né? Elas contam histórias. A informação conta uma história. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente está passando para frente. Sem dúvida alguma. Uma dúvida que eu tenho, e já uma vez eu fiquei pensando, como que vocês, jornalistas, Renata, por exemplo, tem uma pauta de determinado assunto, vamos supor, um determinado assunto na área da saúde, vamos supor, no caso do Luiz, um Alzheimer. A gente precisa fazer sobre Alzheimer porque um determinado famoso está tendo Alzheimer, a gente quer alertar a população, tudo. Como que vocês vão estruturar essa questão da reportagem em si?
vocês vão selecionar provavelmente um profissional para falar sobre o assunto, mas como é que é essa questão de selecionar esse profissional, de estruturar essa reportagem? Por onde vocês começam? Como é que vocês vão escolher esse profissional para depois... Porque o que pode acontecer? Às vezes você seleciona um profissional que às vezes não tem, às vezes não é a especialidade dele, então ele não sabe tão bem e acaba que pode passar uma informação que não necessariamente é correta, né? E aí acaba que é um pouco dever de vocês porque acabou selecionando a pessoa errada e tudo. Como é que vocês trabalham nessa questão? Isso eu acho que é quase toda pauta de vocês, né? Para o cuidado para que a informação seja de qualidade correta. Na TV, a gente tem uma estrutura muito dividida, né? É bem diferente de rádio, porque em rádio todo mundo faz tudo, né? Várias funções. Mas na TV a gente tem uma divisão muito grande na redação. Então a produção, ela fica muito livre para fazer essa seleção desses profissionais. Geralmente as redações, elas se conversam. Mesmo que a gente seja de redações diferentes, por exemplo, né? Eu fui do Correio da Paraíba, jornal impresso durante mais de 7 anos, e a gente sempre se comunicava com outras redações pedindo justamente referências. Quem é que pode falar, quem é referência em determinado assunto? Por isso que eu acho que é muito importante o profissional liberal, o médico, se posicionar, né, como autoridade nesse assunto, porque isso entra no radar de todos os jornalistas. Então, a gente troca muito essa figurinha. Quem é essa pessoa que fala sobre esse assunto? Né? A gente teve Covid-19 agora. Você está citando esse exemplo sobre Alzheimer, transplante de órgãos, mas a gente passou também por Zika, microcefalia. E muitas dessas coisas saíram aqui do Nordeste, né? Muitas dessas pesquisas, dessas descobertas saíram daqui. Essa troca de informações que a gente faz com as redações é muito importante e a gente analisa também, eu pelo menos como repórter, eu sempre tento me sentir totalmente explicada. Eu tento explorar até o máximo do meu entendimento. Eu me sinto muito leiga, né, diante de assuntos de saúde, porque a gente não tem, eu, por exemplo, eu nunca fiz saúde como Milena, né? Então eu tento fazer com que o médico que está me explicando, ele explique como se ele estivesse falando para uma criança, porque eu vou ter que traduzir isso, né? Eu não sou um médico, mas eu vou ter que explicar diante de toda aquela base de informações, vou ter que traduzir como se fosse para uma criança. Então, eu falo para o juiz, eu falo para a pessoa que não lê, né? E todas essas pessoas precisam entender essa informação sem ruídos. Né? Eu acho que isso é um ponto muito diferencial. E tem um fator que eu acho muito interessante. A gente incorre num erro muito grande, a gente incorre num risco, na verdade, de chegar num erro se a gente não conhece determinados profissionais. Eu acho que o fator experiência pesa muito. Conhecer as pessoas do ambiente que você vive, da região, você tem esse network que a Renata falou, se comunicar, as redações elas se comunicam, os jornalistas se comunicam, a gente troca muita figurinha, e aquela ideia também de você tentar entender o que é que aquele profissional pode dar, pode oferecer. Eu já cheguei a uma situação, eu convidei um profissional, enfim, tentei de todas as formas conseguir um especialista nessa área, e não consegui. O único que eu consegui era aquele que estava disponível no momento. Tem o fator de disponibilidade também. Se a gente trabalha com jornal ao vivo, tem essa questão. Não dá sempre para contar com quem a gente precisa, né? É com quem está disponível. E por uma questão ética, claro que eu jamais tocaria no nome, só que o especialista, ele respondeu tudo o contrário do que eu esperava. Eu sei que eu sou leiga, mas aí antes da entrevista eu me preparei para aquilo, esperava que ele caminhasse por um lado e ele foi para outro completamente diferente. Ele deu instruções que, ao meu ver, à época, eram instruções um pouco retrógradas, já estavam ultrapassadas, e eu me preocupei. E, no fim das contas, eu tive que dar sabe aquele verdadeiro balão? Eu tive que dar um pulo para passar a informação correta, porque, infelizmente, o que ele passou ali, ele meio que derrubou a pauta que eu queria, o que eu precisava passar para os meus ouvintes. A gente incorre num risco muito grande de que isso aconteça, né? Infelizmente. Mas faz ao vivo. É a história, né? Quem faz ao vivo, principalmente, tem que ter esse jogo de cintura para meio que reverter a situação, mas é complicado. E essa ideia do network é fundamental. Uma coisa importante que quando a gente fala em informação, o rádio e a TV ainda imperam e são fontes de confirmação de autoridade. Verdade. Os médicos que vão para essas áreas são médicos que já são vistos como autoridade naquela área. Mas a gente sabe que hoje as redes sociais, elas também são fundamentais para nós profissionais de saúde, por exemplo, nos posicionarmos quanto à nossa subespecialidade, nos aproximarmos e mostrarmos o nosso comprometimento e entrega ao nosso paciente. Eu e Daniel, por exemplo, a gente se conheceu e se conectou muito nessa tacada de que a gente acredita que se o paciente está na internet,
nós também deveríamos estar. E eu trago aqui, queria ver a opinião de vocês. Twitter, Instagram, Facebook, Google. Qual dessas redes são mais perigosas? Renata, primeiro. Fique à vontade. Eu acesso muito o Twitter pra curiar, né? O que é que o pessoal tá falando? Porque chega primeiro lá. E aí depois vai chegando nas outras redes. Como jornalista, eu gosto muito de ver o perfil dos médicos, para ver como é que ele se comunica, já que eu trabalho com vídeo, né? Então, como é que essa pessoa responde? Ela consegue traduzir esse Medicase de uma forma muito didática para a pessoa que está escutando? Eu gosto de fazer esse filtro. Eu gosto muito do Instagram para isso mesmo, para esse contato, né? Para sentir do que é que o médico fala, qual é a especialidade dele. Mas eu acho que o WhatsApp, ele ainda é um cantinho obscuro, sabe? Porque não tem como a gente olhar o WhatsApp de todo mundo, né? Tá tudo muito privado e a gente sabe assim, não entrando no campo da política, mas a gente sabe que muita coisa foi feita pelo WhatsApp, né? É verdade. E em relação à pandemia também, muita fake news foi soltada ali pelas listas de transmissão, pelos grupos, enfim, eu acho bem perigosinho, sabe? O WhatsApp, o Telegram, é um cantinho ali. Eu também acho, assim, tem um certo risco, vigilância, né? Assim, além dessa questão da falta de vigilância, da falta de um olhar mais atento por parte das autoridades de segurança mesmo. Infelizmente, por mais que a gente tenha hoje, por exemplo, uma LGPD da vida, Lei Geral de Proteção de Dados, ainda é um mundo muito obscuro, né? Tem a famosa tal da Deep Web aí que, enfim, infelizmente muita gente tem acesso, né? Não só hackers, não achem que só hackers é que tem acesso a esse lado obscuro da internet. Muita gente, infelizmente até adolescentes também, parece que são treinados para isso. E isso gera um risco muito grande. Mas assim, se eu for opinar a rede social mais perigosa, eu também concordo com a Renata, né? Porque eu acho que o perigo está onde você pode se comunicar mais, onde há mais espaço para comunicação. As pessoas conversam mais pelo Instagram, as pessoas postam mais no Instagram, mas conversam mais pelo WhatsApp. Então, eu acho que as redes que propiciam esse boom de informação, permitem que você se comunique mais, acabam gerando um risco maior. Mas eu sou muito adepta da ideia de que foi internet, foi rede mundial de computador, foi possibilidade de se comunicar, foi possibilidade de criar conteúdo. É sempre, eu vou até utilizar um termo aqui bem popular, mas é uma faca de dois gumes, né? Porque eu posso utilizar da melhor forma possível. Eu posso simplesmente compartilhar um conteúdo como esse, que instrui, que constrói, que vai trazer um conteúdo bacana, vai orientar você, mas eu também posso fazer do lado contrário. Infelizmente, me parece que a informação negativa, aquilo que destrói, aquilo que é montado para destruir, tem uma força maior. Porque, como eu disse, tem uma cara mais bonita, mais convincente, parece que chega mais rápido. É como um veneno, né? É como um veneno. Ele consegue ir destruindo de forma mais rápida. A internet, eu acho que por si só, como um todo, ela tem os seus riscos. Muitos riscos. Tem uma parte boa, às vezes, porque a internet, pensando no Google, muitas vezes o paciente é a principal fonte de pesquisa dos pacientes. Muitas vezes eles já vêm estudando Google um pouquinho. O problema é que, às vezes, eles enveredam para algumas questões que, se você não tiver um filtro do que você está pesquisando, você vai sempre pensar que está com a coisa pior do mundo. Às vezes o paciente está com uma simples gastrite, uma intolerância alimentar, e ele já chega pensando que está com câncer, e aí é bastante difícil até que a gente consegue convencer ele, e muitas vezes ele já vem querendo fazer um monte de exame complexo, sendo que não tem necessidade, porque ele não tem nenhum sinal de alarme, mas ele pesquisou errado. Então, muitas vezes, acho que depende também da onde você está pesquisando e confiar. Acho que muitas vezes tem tantas fontes legais que dá para você confiar, mas quando você digita um determinado assunto no Google, vão aparecer várias que não são confiáveis. E muitas vezes, se o cara patrocinar, ainda vai aparecer lá na frente, para ele clicar primeiro. Então, acho que muitas vezes é difícil também para a pessoa leiga conseguir filtrar, devido à quantidade de informação que tem na internet, no WhatsApp, no Instagram. E muitas vezes são informações que a gente sabe que tem um monte de profissional aí que está prescrevendo um monte de coisa, que vai inventando aí. Tem um monte de coisa aí. Agora está na moda soro azul, né? Soro azul? Soro azul. O pessoal está fazendo infusão de azul de metileno. E teve uma época que estava uma moda de uns chás, eu nem lembro especificamente que ervas eram, mas as pessoas querem dar uma cara bonita para a coisa. É chá, é erva, é natural, você pode tomar.
E vocês mais do que não sabem disso, né? Tem muita coisa natural que mata também, né? Exatamente, tem muita coisa natural que mata. As ervas, elas têm que ser manipuladas do jeito certo, né? Nem toda erva pode ser consumida. Os chás, eles se interagem com medicamentos, aumentam. Imagina, você toma Marevan porque você tem uma doença cardíaca e teve um AVC. Você toma, então, um chá que aumenta a potencialidade do Marevan e tem um AVC hemorrágico. Tem chás que fazem isso. Ginkgo biloba não pode se associar com o Marevan, por exemplo. Então, quem é que tem que saber disso? Primeiro, o médico tem que orientar, mas os nutricionistas, eles têm todo esse conceito. Então, é importante todo esse cuidado. Por isso que a gente sempre reforça trazer vários profissionais para dividir todo esse conhecimento. Quando a gente está falando em informação, a gente está falando aqui bastante da fake news e o ponto negativo que é essa acessibilidade que hoje todo mundo tem numa palma de uma mão, mas também essa mesma acessibilidade ela é importante para acessar a informação boa. E um dos formatos de informação bem interessante que eu acredito são os meses e suas cores. Isso o jornalismo também adentrou muito. Então, tá começando o mês, eles jogam a proposta, tá finalizando o mês, eles trazem a proposta. Cada mês tem o seu significado e lembrando que nesse calendário não existe calendário único. Se você colocar aqui no Google cores do mês de setembro, vão aparecer 4. Em outro site vão aparecer 3. Em outros vão aparecer 2. Porque cada sociedade médica decidiu chamar de o seu mês. Então tem várias cores, tipo tem o amarelo dourado, tem o laranja, o roxo. Várias nuances. Exatamente. Então, como vocês veem essa estratégia usada dentro do jornalismo, de se ancorar em datas comemorativas, em dias especiais, ela é estratégica para vocês, para influenciar vocês na escolha de uma pauta? Eu acho bacana, sabe? Porque massifica essa boa informação. Então, se a gente quer conscientizar as pessoas, vamos trabalhar prevenção, massificar essa informação. Eu gosto muito. Sou suspeita para falar, eu acho que Milena também concorda que ajuda. Todo mundo falando sobre o mesmo assunto e confrontando informações, porque nem sempre os mesmos especialistas vão estar em todos os lugares, né? Então, a gente consegue até confrontar, né? Perguntar, mas eu escutei em tal canto, o médico fulano de tal, outro especialista falou isso, e aí? Né? Ajuda todo mundo a entender um pouquinho sobre a causa que está sendo debatida. Exatamente. Essa ideia mesmo, eu acho que o verbo é esse, é massificar a informação. Quando a gente consegue, no momento só, concentrar uma discussão, por exemplo, sobre saúde mental, eu sei que saúde mental a gente tem que discutir o ano inteiro, né? Mas se em determinado momento do ano eu consigo mobilizar as massas, eu consigo gerar, fazer caminhadas, eu consigo visualizar isso, me parece que isso chama muito mais atenção. Aquela ideia de concentrar. A mesma, eu vou até utilizar uma situação aqui que nem tem muito a ver, mas a mesma lógica de um protesto, por exemplo. Se eu faço um protesto, eu estou concentrando pessoas, eu estou usando cores, eu estou utilizando sinalizações visuais para que as pessoas acessem aquela informação mais rápido, né? Porque tem pessoas, infelizmente, que não procuram conteúdo sobre saúde, né? Não é nada muito acessível. E aí, em um momento como esse, as informações concentradas, massificadas ajudam muito a nós, jornalistas, a dar uma força, porque eu acho que o jornalismo é muito isso, é reforçar aquilo que tem que ser reforçado. Eu gosto muito dessa ideia de que o jornalista ele é meio que uma ponte. A gente é ponte entre, por exemplo, o médico e o paciente. Às vezes, nem todo paciente consegue ter acesso a um conteúdo como esse, é muito democrático. Mas, às vezes, o jornalista diz, olha, eu tenho um negócio bacana para te indicar, ou então aqui no microfone eu vou falar de um médico que tem um projeto interessante. A gente acaba sendo ponte, sabe? E essa ponte, eu acho que é fundamental. Eu sou muito suspeita para falar, eu acho que não é nem missa de corpo presente, mas eu acho que o jornalismo ele tem um papel muito importante nisso, em reforçar causas que são essenciais. Responsabilidade social, né? Muito. É o que nos norteia. Eu acho que é o que baseia a ideia de produzir jornalismo. Eu sempre digo isso a Renata. Para mim, jornalismo é serviço. E por isso que eu gosto tanto da área da saúde, porque é aquela ideia de que a saúde em si já é um serviço e quando a gente consegue aproximar as pessoas disso, eu acho que é o complemento de tudo, né? Informação e como vocês falaram aqui, informação salva, e a gente quer também ajudar a salvar as pessoas. Eu acho que é um trabalho conjunto de muitas mãos, né? Eu visitei, né, algumas famílias, né, aqui de Campina Grande, famílias em situação de vulnerabilidade, uma inclusive no bairro do Pedregal, eu estava grávida. Então, assim, eu acho que para mim foi um conjunto de coisas que estava acontecendo, né, também num momento meio que sem respostas do que estava acontecendo. Então, assim, vem da água, vem de onde?
né? Assim, várias informações surgiram e a gente sempre naquela busca de o que é que está acontecendo. Quais são as pesquisas? O que é que vocês estão descobrindo? Qual é a evolução dessas descobertas, né? Eu acho que esse, para mim, foi um momento muito marcante, porque a gente viu esses casos de perto, a gente viu esses bebês de perto, né? Famílias que sonhavam em ter... A família que eu conheci era uma família que... o casal, eles tinham 5 meninas. E o sonho da família era ter um filho menino, Samuel. Né? E Samuel nasceu nesse contexto, um bebê com microcefalia, foi um dos primeiros bebês, inclusive acompanhado por doutora Adriana Mello, né? E esse caso para mim ficou muito, muito marcado. Acho que por tudo que eu estava vivendo, né? Por esse processo também no jornalismo que já estava um pouco amadurecido. Então foi algo que me tocou muito. E o medo do bebê que você estava esperando de ter? Pois é, né? Eu tava grávida e eu não tinha falado pra muita gente. Minha barriga nem tava tão grande, porque 8 semanas é uma barriguinha muito discreta ainda, não dá pra perceber. E uma das crianças, uma das meninas, eu fico assim, toda arrepiada de pensar de como essa menina chegou pra mim, pegou na minha barriga e disse assim... Tá prenha, né? Porque nossa tá prenha. A sensibilidade, né? Meu Deus do céu. Susto, eu disse a ela, fez, vai ser um menino, que nem Samuel. Então, assim, foi um conjunto de coisas, sabe? E foi menino? E era um menino. E foi. Né? E foi um Arrepia, menino. toda vez que ela conta essa história, eu fico E, arrepiada. assim, tudo naquela família me marcou. Como eles levaram aquilo, sabe? Como... Eles receberam aquilo como um sonho realizado mesmo, sabe? Eles receberam Samuel como um sonho realizado. E como esse bebê, assim, me inspirou muito a olhar, né, os personagens, que é como a gente chama, né, as pessoas que a gente entrevista, os personagens com um olhar diferente, né? Imergir ali na vida, na experiência das pessoas, saber o que elas pensam, né? E para eles, assim, eu via muita ternura, sabe? Eu vi muita ternura naquela família que eu conheci. E você tem notícia do Samuel? Depois você teve alguma coisa assim, sabe? A última vez que eu ouvi falar em Samuel, ele estava participando de uma campanha sobre microcefalia. Enfim, ele foi acompanhado durante algum tempo por doutora Adriana Mello. Mas é um bom lembrete, né? Vou voltar lá no meu Facebook, que é onde eu tinha a família, para dar uma... Né? Faz uma reportagem pra saber como é que tá. Como é que tá todo mundo. E você, Milena, tem alguma assim que te marcou, assim, que às vezes você para pra lembrar? Tem sim. Geralmente, assim, como a Renata disse, essa história que ela conta é uma história muito forte. Quando a gente lida com a vulnerabilidade das pessoas, aquilo sempre marca muito. Principalmente se você é um profissional humano, né? E eu sempre tentei, desde o início da minha carreira, eu sempre tentei manter essa questão da humanização das relações. Eu acho que você tinha muito isso na área da saúde, né? Tentar manter as relações de forma humanizada. E eu acho que com a gente isso acontece também. Eu recordo uma vez, fui cobrir até na época, eu estava em TV. Fui cobrir por uma TV e uma família muito pobre que estava recebendo uma doação de uns alimentos, uma campanha, inclusive, na época. Campanha Natal Sem Fome. E a gente se disponibilizou aí naquela casa, naquela residência, para cobrir a entrega daquelas cestas básicas que estavam chegando para a família. Quando a gente chega, a casa, ela, como a gente já esperava, mas foi muito mais impactante, a casa ela não tinha condição de saneamento básico nenhuma, não tinha banheiro dentro da casa, eram 8 pessoas. Literalmente empilhadas umas nas outras, assim. Acho que quando a gente assiste uma matéria como essa, por exemplo, Fantástico aborda muito esse tipo de situação de vulnerabilidade. Mas a gente, assistindo, não tem a dimensão do que é ter que fazer parte daquilo, estar ali. E, ao mesmo tempo, acho que é um conflito. Eu não sei se você sente isso, Renata, mas é um conflito porque você está ali para, de alguma forma, explorar aquela situação. Você tem que mostrar para as pessoas o que está acontecendo e tentar não perder a mão do equilíbrio mesmo, da sensibilidade. E acho que o ponto alto dessa matéria foi quando uma criancinha, uma menina, a filha da família, chegou para mim e disse: tia, você está trazendo comida, mas essa comida vai vir depois também, né? Porque amanhã não vai ter mais. Então, isso mexe com a gente. E, ao mesmo tempo, meio que dá a gente fica num conflito. Até que ponto a gente tá promovendo um serviço? Será que eu não estou só explorando a vulnerabilidade dessa família? O que é que eu posso fazer mais por isso? Me marcou muito. Eu já também cobri outras situações dessa natureza, mas essa foi a mais forte, né? Você está fazendo isso por mim agora. E depois? E amanhã? Aí vem um conflito, né? Até que ponto o jornalismo está ajudando? Até que ponto a gente está, promovendo um serviço e não está
explorando a situação daquela família, né? Eu acho que esse é um desafio constante, a gente tentar humanizar sempre, mesmo em pautas mais difíceis, em que a gente se sente de mãos atadas, não tem muito o que fazer, mas me marcou muito isso, e de uma forma bem, bem intensa mesmo. Os casos que cada vez mais estão se reforçando a necessidade desse posicionamento, dessa necessidade da gente estar na internet, isso é um ponto que a gente já trouxe aqui algumas vezes em outros momentos, mas que é tão importante, né? Por que é que cada vez mais os médicos, os profissionais de saúde, eles estão na internet? Os pacientes, eles estão lá, as dúvidas e as informações certas e erradas estão lá. Inclusive agora com a inteligência artificial ainda facilitou ainda mais um conjunto ainda maior de informações. Então o leigo coloca assim no chat GPT uma coisa, o chat GPT dá uma sequência de respostas que ainda embaralham ainda mais toda a dúvida que o paciente tinha e que gera mais ansiedade e que gera... Como vocês veem, agora puxando informação e inteligência artificial, como vocês veem isso se relacionando com a saúde? Nossa, Milena. Pra mim, eu vou deixar você Fica à falar, vontade. porque assim, o que eu tenho pra falar é que são mais perguntas do que respostas. Concordo. Né? Eu acho que eu não consigo nem desenvolver aqui um pensamento, uma opinião sobre isso, porque são muitas questões. Eu não consigo desenvolver, gente, me desculpa. Eu também concordo com o Renato. Assim, são muitos questionamentos. A tecnologia, ela vem para ajudar, para auxiliar, mas tudo que é novo gera um questionamento muito grande, né? Eu fico me perguntando até que ponto esses chat GPTs da vida, essas inteligências artificiais, auxiliam. Por exemplo, eu vi o meu sobrinho comentando esses dias que esse chat GPT ajuda a gente a criar texto. Faz slide tudo. Aí mexe com o lado criativo da coisa, né? Até que ponto esse acômodo que a tecnologia promove é um serviço. É um serviço para entregar aquilo pronto já para você, mastigado. A gente meio que vai perdendo o senso crítico das coisas, né? A capacidade de produção. Eu me preocupo muito com esse comodismo. É um comodismo intelectual que é promovido por... Aí eu fico... É sempre essa é como a Renata disse, é um questionamento. É sempre essa confusão. Será que ajuda mais ou está atrapalhando? Né? É uma substituição? Até que ponto eu vou me acomodar, não vou mais criar um texto, eu não vou mais produzir, eu não vou mais buscar porque o chat GPT me dá. Né? E eu não sei também para vocês. Eu fico aqui na condição de entrevistado e fico querendo perguntar. Eu também. Fico me controlando. Tu também, né? Eu queria perguntar. Pode perguntar. Isso aqui é um Eu fico bate-papo. me controlando, Mas tudo né? isso não atrofia o que a gente tem aqui dentro? Pois é, uma coisa que já tem estudos mostrando. As pessoas que estão utilizando a inteligência artificial para dentro do meio acadêmico, elas estão diminuindo performance, sim, de produção científica. Pois é. Várias escolas de profissionais médicos e não médicos já têm pontuado de que alguns alunos querem produzir ciência, produzir artigos científicos usando resumos do chat GPT. Como assim, gente? Né? Porque Como? é um tipo de tecnologia em que você ainda precisa ser lapidada. Muito. Né? Porque você ampliou esse acesso, só que ele não tem um discernimento crítico. E como é que a gente produz ciência? Antes de tudo, sendo crítico, sendo cético, Refutando, indo atrás, né? Perguntando. Né? Você criar ciência é você perguntar e buscar a resposta. E se você unicamente pergunta para um local e esse local te dá tudo, começa assim a diminuir. Então, já tem alguns estudos colocando de que será que a inteligência artificial, nessa tentativa de, entre aspas, substituição, ela, sim, a inteligência artificial ela deve ser, inclusive, mais inteligente que nós, seres humanos. Só que ele não é substituir. Porque, principalmente, a profissional da área da saúde, médico, porque antes de qualquer coisa, ele não tem empatia. Empatia, o lado humano da coisa, ele não né? é humano, Isso. né? Então, tem estudos já colocando que sim, que isso pode atrapalhar a performance de profissionais em formação, mas de que ele não substitui em nenhuma hipótese o profissional que está lá ao lado, que está se sensibilizando, que está se conectando. E aquela relação médico-paciente que é tanto colocada aqui, o nome do podcast vem disso, de relação médico-paciente, ela necessita, antes de tudo, de olho no olho, de contato, de aperto de mão, de abraço, de choro quando é necessário. Isso é ser humano, isso é ser médico. Eu acho muito bacana porque eu vejo em vocês esse exemplo mesmo de profissionais. São exemplos a serem seguidos mesmo. Eu tenho um exemplo curtinho aqui mesmo. Eu, quando criança ainda,
Eu sou de Garanhuns, em Pernambuco, cidade pequena, hoje é uma cidade que já cresceu muito, mas na minha infância é uma cidade que não tinha muito acesso a médico. Então, eu tinha uma escoliose um pouco acentuada e eu precisava de um tratamento com ortopedista. E esse ortopedista tinha indicado aos meus pais me levaram para esse ortopedista. Chegando lá, foi decepção, pura decepção. Meus pais abriram a porta, ele não olhou nos olhos dos meus pais, não cumprimentou, só disse, pode sentar e diga o que ela tem. Eles ficaram assustados, eu lembro dessa cena ainda, né? Eu era pequena, mas eu lembro. Eles ficaram assustados e o senhor não vai nem olhar para ela? Não, antes eu quero perguntar o que ela tem. Mas eu queria que o senhor... Não vou olhar. Eu quero saber o que ela tem. Nossa. Os meus pais, meu pai principalmente, levantou da cadeira e disse assim, o senhor bloqueou a gente vai embora agora. Não, pelo amor de Deus, a gente vai embora agora. Me levaram para outro profissional que me tratou completamente diferente, fez uma anamnese totalmente diferente, não parecia que eu estava no consultório, envolveu a família, né? Então, assim, ele se sensibilizou primeiro com uma família que vinha de um interior, que a gente foi para Recife, isso era capital, a gente veio do interior. Então, é uma família que já está desgastada, buscando um diagnóstico com uma criança. É uma ideia muito, eu acho que retrógrada mesmo, você pensar que você vai tratar um paciente de maneira pontual, né? É uma coisa muito holística, acho que é todo um universo ali envolvido. Vem as emoções, eu acho muito importante isso, assim. E eu tenho que reconhecer de público aqui que vocês têm um trabalho muito bacana, essa ideia de se colocar no lugar do paciente. Isso é muito fundamental, é fundamental. A gente bate muito nessa tecla, mas assim, tanto eu quanto o Luiz, a gente tem muito contato com os alunos, tudo com o pessoal, mas isso vai depender não só da formação, vai depender muito da educação que o aluno, que o ser humano teve na infância. Então não adianta você ter ótimos professores mostrando para ele que o contato tem que ser olho no olho, que é importante você ter contato mesmo, abraçar o paciente, cumprimentar, tentar deixar ele o mais à vontade possível para depois você começar a investigar o que está acontecendo. Mas muitos não querem e não fazem a mínima questão. Então, não é só... Ainda existem profissionais assim? Muitos. E a gente, o que mais... Luiz, eu posso até falar que mais da metade dos que têm contato comigo não tem muita... Sim. Às vezes, enquanto eu estou conversando com o paciente para fazer um exame, no meu caso, assim, para fazer uma endoscopia, para fazer qualquer procedimento, muitas vezes tem alunos que me acompanham. Muitas vezes eles não... Enquanto eu estou conversando com o paciente, eles não estão nem prestando atenção e muitas vezes estão mexendo no celular, essas coisas. Agora, tem outros que, enquanto eu estou conversando, estão fazendo mais perguntas, estão ao redor, tá conversando também, tudo... Então vai depender muito, isso não está só na formação, sabe? O que eu já entendi é que não é, ele pode ter o contato com diversos médicos que também prezam por isso, que não vai dar esse clique. Ou vai ter que acontecer alguma coisa na vida dele para ele mudar, às vezes uma tragédia, alguma coisa assim, para que ele possa... Às vezes a dor, né? Ou não vai ter como, entendeu? Isso depende muito de como que foi a criação. E aí, voltando um pouquinho na questão do ChatGPT, só tentando ser um pouquinho do contra, eu sou muito fã, porque eu acho assim, que é muito novo, é a mesma coisa. Tem um jeito de nerd, tem um jeito de menino. Sabe o que é? É a mesma coisa que quando o pessoal, quando chegou a internet, muitas vezes o pessoal era contra, sabe? Eu acho que a gente ainda vai saber utilizar. Lógico que a gente... Porque eu fico pensando... na medida certa, eu acho, né? Mais difícil encontrar essa medida. O ChatGPT na nossa área, cara, se ele falar assim, faça um plano de aula de gastroenterologia pro 6º semestre de medicina, cara, ele vai fazer muito melhor que a gente, cara. Por que eu vou gastar meu tempo e assim, sendo que aquilo ali eu só preciso ter aquele cronograma. O Luiz chegou a falar de fazer slides. Cara, se ele fizer o slide e o aluno conseguir dar uma aula brilhante, que eu adoro. Porque se tem uma coisa que é chata para fazer, é slide. Exato. Se você conseguir fazer um slide, mas na hora que você for dar, você nem usar ele só como... Eu não tenho nada contra, sabe? Então, se ele conseguir... E tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, você pergunta para ele assim, os principais artigos do mundo sobre Alzheimer. Aí ele vai, Aí ele fala, não, eu quero os europeus. Ele tá me dando me tirando um tempo que eu ia gastar de ficar procurando. Isso, a praticidade, isso é formativo. Sim. Mas agora pega esse mesmo aluno que diz assim... Faça um texto de 4 páginas com introdução, metodologia, resultado e conclusão sobre esta doença. Aí a entrega, professor, esse é meu artigo. E pior que não cai dentro do ChatGPT, ele não é encontrado dentro do plágio. É outro problema. É isso que eu ia questionar agora. Tem essa questão do plágio? Ele ainda não está, porque eu acho que como ele é muito novo, os arquivos e os programas que são utilizados para os artigos científicos que eles vão ver nas palavras e tudo, as conexões lá,
Não dá, ainda não dá. Mas você vê ainda, dá pra você entender às vezes que ele não fica 100% perfeito. Né? Quando você gasta um tempinho lá, começa a gastar, perguntar as coisas. É até engraçado, velho. Tem algumas coisas que você pergunta pra ele. Quando você tá muito à toa, você pergunta, conta uma piada não sei o quê. Tem umas piadas engraçadas, cara. Tem como você ter algumas coisas legais, assim, não gostei dessa, mas tenta me ajudar. Ele vai indo. Então, eu acho que tem como você usar a tecnologia. Eu acho que a gente ainda vai conseguir acertar. Pode ser que, obviamente, que ainda existe muitas pessoas que usam a internet, que eu acho uma tecnologia, acho que é o que fez a revolução tecnológica, provavelmente vai ser a internet, né? Quando a gente foi lá na era industrial, que a gente foi... Eu acho que provavelmente vai ser a internet quando o pessoal começar a olhar no passado, porque acho que foi um boom que a gente começou a ter mais conexão com o mundo, né? A gente teve mais conexão com outras pessoas e de questão de conhecimento, né? Então, acho que, teoricamente, eu acho que a humanidade de conhecimento em si, acho que depois da internet... E aí, eu acho que não tem por que a gente ficar um pouco... Obviamente, fica muita gente receosa, vou perder emprego, não sei o quê. Mas, assim, isso sempre foi. Na Revolução Industrial também foi. Você acha sempre foi assim. O GPT, ele não tem o repertório que eu tenho. Exato. Né? O GPT, ele precisa de repertório para poder... enfim, me entregar alguma coisa. Então, que livros você leu? Que experiências você viveu? Isso é ser humano, né? Eu gosto muito desse lema do Helper, que eu espero que se torne uma cultura, né? Que diz assim, que a maior tecnologia ainda é ser humano. É isso. É a nossa bagagem, né? Tudo que a gente está trazendo. O GPT não tem, ele está zerado. Ele vai me dar uma resposta pronta. E eu acredito que sim, ele pode se tornar uma ferramenta muito bacana, mas... como todas as ferramentas que a gente tem hoje, né? O WhatsApp é massa, a gente consegue se comunicar. Eu sou da época, minha gente, que a gente tinha aqueles telefones de telefonista aqui na redação, que a gente discava para telefonista na cabine, juro. Eu nem acredito que faz 10 anos disso, eu não acredito. Jesus. Tinha uma cabine de telefonista dentro do jornal. A gente discava para ela poder encaminhar a gente para a nossa fonte. Nossa. Então, assim, foi nessa época, né, nessa transição aí, 2013, que apareceu o WhatsApp, e olha só como revolucionou. A gente consegue fontes especialistas que estão na Alemanha, por exemplo. Mundo inteiro, né? né, Renata? Como a gente entrou em contato com um especialista essa semana, estou na Alemanha. Mas a gente pode conversar, né? Então, é muito massa. E do mesmo modo, pode ser bom para vocês conversarem, como também a agora pessoa pode utilizar o WhatsApp para fazer essas Exatamente. Eu sou muito, aí eu venho para derrubar de novo. Eu acho que nada é preto no branco. Nada é preto no branco. Eu concordo muito com vocês. Eu acho que, assim, por exemplo, a rotina das redações mudou muito depois da internet, depois de rede social, como a Renata disse, mudou completamente. Hoje a gente consegue fechar, eu apresento um programa jornalístico de 2 horas na rádio. A gente consegue fechar um jornal de 2 horas em rádio é tempo demais, é muito conteúdo. E a gente consegue fechar um jornal com um WhatsApp. Contato só no WhatsApp, mas eu sou a favor ainda de que, tipo, tudo pode mudar. A teoria do caos. Se de repente a internet para, eu vou saber fazer por mim mesma, sozinha. Eu também, Renata. Mas os novos estudantes de jornalismo, né? Os novos jornalistas vão saber fazer? Os estudantes de medicina que estão se formando agora vão saber construir do zero, à mão, um artigo científico? Esboço um artigo científico? Eu me questiono, né? Fica essa pergunta no ar. Eu acho que é muito importante pensar em tudo. Fico brincando aqui com essa história da teoria do caos, mas eu acho que a gente tem que dar essa equilibrada. Eu acredito também que a gente vai chegar num ponto comum para todo mundo. A gente está chegando no fim da entrevista, mas claro que não podia deixar de trazer aqui. As meninas, elas estão com um projeto novo, e um projeto que se conecta muito com o nosso, porque tem o mesmo propósito: entregar informação de qualidade, né? Então, o nome do programa delas é Tudo Bem. Programa Tudo Bem é uma pergunta. Explica pra gente o que é esse programa e qual é o objetivo para a sociedade. Eu vou deixar que a Renata explique, porque é ela que criou esse nome. A gente tentou pensar junta e ela é muito criativa, então o nome veio da cabeça dela. Explica, Renata, eu gosto de ouvi-la. Eu gosto muito de pensar, né? Assim, eu gosto muito de criar. É a minha praia. Eu gosto menos de falar, né, do que, na verdade, eu gosto mais de criar do que de falar. Então, quando a gente começou a discutir sobre o que é que a gente pode levar para o rádio, né, que tipo de programa diferente, a gente tinha muitas ideias, muitas coisas diferentes, coisas que gostávamos em comum, mas eu acho que um ponto que ficou muito definido foi serviço. Como é que a gente vai servir as pessoas? O que é que as pessoas precisam hoje? O que é caro que a gente pode oferecer de graça, né?
serviço de saúde é caro, né? Porque, como eu disse, num dos nossos programas, vocês, especialistas, vocês se qualificam pra caramba, né? Vocês estudam muito, investem muito. E a gente tem um acesso pelo Sistema Único de Saúde que tem essa função também de democratizar, né, o acesso à saúde, mas a gente sabe que a fila ainda é grande. Sim. Nem todo mundo consegue estar pertinho de um bom especialista, né? Então, a nossa ideia, a nossa vontade, o nosso sonho era trazer, que já é realidade, trazer os melhores especialistas. Eu fico me perguntando se eu não sonhei demais para casa das pessoas. Pra cozinha daquela mulher que tá lavando roupa de manhã lá e nunca vai ter a condição, por exemplo, de entrar, né, no consultório do Dr. Daniel, no consultório do Dr. Luiz, mas tá lá com a gente, sabe? Assim, falando, perguntando e a gente indo em busca como porta-voz dessa pessoa, como mediador. Esse é o propósito, né, do Tudo Bem, é democratizar essa informação, esse serviço. Né, exatamente. E a ideia do Tudo Bem eu acho muito massa quando ela pensou, por que não, tudo bem? Aquela ideia de passar uma sensação de leveza para as pessoas. Quando você vai no consultório é porque você quer ficar bem, né? Você só quer ouvir do médico quando você leva um exame, tá tudo bem com você. Exato. É exatamente isso. A ideia é essa. E Campina Grande, a região, eu ouso mais, não só Campina, mas a região aqui nossa, não oferecia um produto dessa natureza. E eu fiz, Renata, vai dar certo, porque a gente conhece bons especialistas, a gente vai reunir a nossa boa vontade, né, o nosso esforço também em levar conteúdo de qualidade para as pessoas, para que elas se sintam bem num sábado de manhã, para começar a semana bem também. E eu acho que o sentido da vida é esse, é viver bem e com qualidade. É só isso que a gente quer. E muita gente fala de saúde de um jeito muito mórbido, né? É, exatamente. Como se fazer as perguntas fosse ruim, como se saber de determinadas respostas fosse ruim. Eu sou uma pessoa que eu preciso saber. Eu tenho essa vontade de saber das coisas. Tem gente que tem um perfil diferente, né? Que tem aquele perfil de pessoa que não quero descobrir nada, se eu for, vou descobrir. Mas eu sou muito a favor de saber mesmo. Para saber o que fazer, né? E para ter uma vida melhor, mais plena. E eu digo isso porque meus hábitos, eles não estão muito bacanas. Mas eu quero melhorar. E a gente quer fazer isso junto com as pessoas, exatamente, né? Junto com os especialistas, que a gente quer levar sempre então, para a bancada. Nesse programa, vocês conseguem dar voz às pessoas, vão ter poder perguntar. Sim. Os profissionais vão poder estar presentes e entregando conteúdo. Então é muito sobre isso, né? Democratizar. A pessoa que gostaria tanto de estar perto desse especialista, ele agora vai estar, nem que seja durante 1 hora, mas que se eterniza. Sim, porque vai ficar tanto em formato. Vai ficar em qual formato? É podcast? É YouTube? Qual vai ser os formatos? Ele fica no YouTube, né? É um programa ao vivo. Então, tem esse desafio, né? Tem esse desafio de ser ao vivo. Não tem como cortar, né? Não tem isso aí. Mas esse aqui é bom, eu adoro essa emoção do ao vivo. Falado, não tem como editar. E aí ele também fica no YouTube e a gente prepara sempre umas pílulas, como a gente chama, né? As pílulas de informação. O que a gente achou de mais interessante, que as pessoas vão querer saber, que aquele especialista falou pra gente, a gente faz uma curadoria desse conteúdo. A gente não tem um estudante de medicina com a gente pra fazer isso, né? Mas tá nas metas, verdade, tá na nossa listinha de metas, mas a gente tenta se esforça muito pra fazer essa curadoria de conteúdo para entregar também no Instagram, né, essa informação para as pessoas. Isso. E durante a programação da rádio também. Durante os dias da semana, a gente vai ficar rodando muito, vai massificar conteúdo, massificar também essas pílulazinhas para fazer, enfim, a gente vai estar ajudando as pessoas para fazer com que elas entendam que saúde é, sim, um bem acessível, que elas podem também, essa ideia de aproximar o profissional do paciente. Às vezes, eu não sei vocês, mas pode ser que tenha alguns colegas que têm uma certa trava, né? Eu tenho uma trava de conversar com o paciente. E eu acho que isso ajuda, vai linkar as coisas, né? Sim. Às vezes, quando você está numa entrevista e está com outras pessoas que já são mais experientes, vocês organizam um meio para que se sinta mais tranquilo. Aquele profissional que não tem tanta jogo de cintura, você consegue ajudar, isso dá mais tranquilidade. Sim, né? É verdade. Legal, eu queria agradecer a participação de vocês aqui conosco. Muito obrigado por participar desse projeto com a gente. E a gente sempre deixa um espacinho para vocês poderem dar umas palavrinhas finais aí pro pessoal. Vou começar primeiro com a Milena. O espaço é seu, Milena. Eu vou tentar me resumir, tá? Vocês perceberam? Eu falo demais, eu converso muito, mas aqui eu só queria agradecer
agradecer a vocês também e repetir aqui a minha admiração pelos dois, né? O Dr. Luiz eu já conhecia, estou conhecendo o Dr. Daniel agora, mas, assim, eu acho que vocês têm um objetivo em comum que devem ser seguidos por outros profissionais de saúde, não só por médicos, mas fisioterapeutas, enfermeiros, enfim, com quem lide com a saúde, porque isso é proporcionar para o ser humano a dignidade. Vocês estão proporcionando dignidade. Eu parabenizo vocês, quero aqui agradecer demais. E quem sabe em outros momentos a gente se encontra também por aqui, em outras bancadas da vida. É isso, eu vou me resumir para não extrapolar o tempo, viu, Renata? Fica à vontade. Eu sou mais concisa que você, que eu sou meio acanhada, sabe? Nada, mas eu quero também agradecer o carinho, o espaço que vocês estão abrindo aqui pra gente. E principalmente para as pessoas, né? Eu acho que as pessoas que estão tendo acesso a isso que vocês estão proporcionando, que é um conteúdo de muito valor. Imagina, né? 2 grandes especialistas falando sobre suas respectivas áreas, assim, gratuitamente. É ouro, gente. Isso é ouro. Ah, vale demais. E parabéns, assim, por essa iniciativa, né? Por entregar isso às pessoas de graça. Olha que legal. Informação salva. Eu acredito demais nisso. E eu sou muito grata por esse contato que a gente fez aqui hoje, por essa troca de ideias, né? Eu acho que isso ajuda todo mundo. E eu espero que as pessoas que tenham escutado passem, a partir de hoje, a confrontar informações, a fazer perguntas, a questionar. Essa é a base, né? Sem dúvida. Show de bola. Então você que está acompanhando a gente aqui no podcast, ou no YouTube, ou no Spotify, não esquece. Spotify, 5 estrelinhas, vocês adoram a gente sempre. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @drluissevero.neurocirurgia, ou de médico para paciente, Dr. Daniel Martins, com 2 E. das nossas queridas, os arrobas. @jornalista Milena com 2 L's. @Renata Fabrício. E vamos embora. E claro, o arroba do novo projeto de vocês. PGM Tudo Bem. PGM Tudo Bem. Sigam lá. Pessoal, forte abraço. Até a próxima. Até mais.